Oi, gente, tudo bem? Uma vez Albert Einstein disse: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Ali ele estava falando sobre a consciência. Então, assim, a consciência, uma vez que ela é expandida, ela não volta mais atrás. Então, esse caminho que você está percorrendo de ampliar sua consciência, de alimentar sua mente com coisas boas, é um caminho que ele tende só a aumentar e melhorar. E a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa mente hoje. Então, assim, eu acho que agora eu já posso falar que a maior parte da minha vida eu passei estudando sobre a minha mente. Existem altos profissionais por aí que estudam a mente do ser humano como um todo e tudo é da profissão deles, né? Ajuda a gente bastante com algumas questões, porém, eu sempre tive essa curiosidade sobre a minha própria mente. Então, dá pra ver até que a maioria dos livros que eu tenho aqui, né, Mindset, tudo fala sobre a mente, porque eu queria entender como que funciona o mecanismo. Eu sempre pensei assim, que a gente agia de alguma forma por padrões, né? Eu sempre identifiquei alguns padrões na minha vida, só eu sempre ajo dessa forma com determinada situação. Então eu comecei a questionar e saber um pouco mais sobre isso. Então, assim, a dica e o que eu posso falar pra você é assim: qualquer situação da sua vida, seja qual for a situação, qualquer área da sua vida, o segredo para você melhorar e para você expandir é alimentar a sua mente, aumentar a sua consciência. E como você faz isso? O que mais vai ajudar a sua mente é sempre se permanecer no momento presente, é se permanecer no agora. Então, às vezes eu pensava assim, como assim eu tenho que ser mais consciente das coisas, ser mais consciente dos meus atos? Porque aqui no nosso país tem dois significados, né? Tipo, a pessoa consciente e tem a consciência. Então, assim, pode ser que sejam coisas diferentes, né? Mas que sejam interligadas. Mas assim, para você ser uma pessoa mais consciente, você tem que estar com a sua mente no momento presente. Porque quando você está muito pensando no passado ou no futuro, você está vivendo naquele tempo, você não está vivendo no agora. Então você não está consciente do momento que você está agora. Você está pensando e gastando a sua energia com outras coisas. Então, para começar a ser consciente, você tem que primeiro prestar atenção no que você está fazendo agora. Ó, nesse momento, agora eu tô aqui, tô consciente do que eu tô fazendo. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes você tem algum problema na sua vida, e assim, gente, não vou falar assim, problema tal. Qualquer problema, qualquer coisa que você queira resolver e queira melhorar, porque é um direito seu de ter o melhor dessa vida, de ter uma vida melhor. É um direito seu. Então você quer melhorar em algo. Como que eu faço para melhorar nesse algo? Sendo consciente. Porque às vezes, vou dar um exemplo aqui, você tá com muitos pensamentos durante o dia, tá pensando e tal, mas você não está totalmente consciente de que talvez aqueles pensamentos, aquelas coisas todas não seja você, seja apenas energias de fora e traumas, coisas, padrões que vêm acontecendo. A partir do momento que você liga essa chavinha na sua cabeça e pensa assim, nossa, eu sou consciente, eu não sou os meus pensamentos. Pode ser que eu estivesse vivendo até hoje sobre alguns padrões na minha vida, pode ser, mas a partir de agora, eu sendo consciente, eu posso arrumar isso. E é aí que começa uma mudança de comportamento, uma mudança de hábito, você tornando-se consciente daquilo. E quando o Albert Einstein disse que uma mente que se abre não volta mais ao tamanho original, quer dizer que esse é um aprendizado para a vida toda, quer dizer que essa é a verdadeira expansão da consciência. E eu falei sobre você estudar, porque vai pensar assim, eu vou estudar sobre o quê? Porque às vezes a gente pensa assim que estudar é só as coisas básicas, né? Tipo, medicina, engenharia, matemática, português e tal. E não que essas coisas não sejam essenciais, elas são essenciais para nossa vida. É sempre bom a gente estudar sobre tudo. Mas eu acho que estudar sobre a nossa mente é o que vai melhorar tudo em volta. Por quê? A maioria dos problemas, eles existem apenas na nossa mente. Pode prestar atenção nisso. Quando acontece alguma coisa, você vai lá, resolve tudo, mas antes de um problema de fato acontecer, parece que ele vem primeiro na mente. Por isso que algumas pessoas falam que o universo ele é mental, porque tudo acontece na nossa mente antes de acontecer no mundo físico.
Então, às vezes você tá pensando tanto que num problema que pode acontecer, às vezes nem acontece, ou às vezes acontece de tanto que você pensou nisso. Então, cuidar da mente é a coisa mais importante que você pode fazer na sua vida. Porque a mente, ela cansa, que nem você cansa seu corpo. Só que se você deitar, dormir, descansar ali algumas horas, você vai acordar renovado. Só que se sua mente estiver sobrecarregada, ela não estiver tendo o cuidado devido, o seu corpo também não descansa, sua mente não descansa, então você deita para dormir, acorda mais cansado do que você foi e acontece esse tipo de padrões, esse tipo de coisa que não deixa você ter a sua melhor versão na vida. E esse canal aqui, ele é para você ter a sua melhor versão, para você ir crescendo e evoluindo. Porque afinal de contas, se você tá vendo esse vídeo, eu tenho certeza que você não quer que a sua vida seja simplesmente acordar, trabalhar e depois morrer. Porque essa é o que a maioria da vida das pessoas aqui na Terra. E não que é totalmente um problema, não. Mas eu penso, será que é realmente só para isso que eu tô aqui? Será que não tem algo a mais? E eu não estou falando de coisas materiais, eu estou falando da mente mesmo, da gente entender como que funcionam os mecanismos da nossa mente, como que tudo isso funciona. E hoje em dia a gente tem acesso a muitas informações, muitas pessoas falam muitas coisas, então isso de repente é válido para elas, né? E o que eu falo é válido para mim, mas pode ser válido para você também, porque a gente pode se colocar no lugar da outra pessoa para resolver algumas coisas. Então, você alimentando sua mente, você vai ter uma melhora significativa em todas as áreas da sua vida. Porque quantos problemas eles estão só na sua mente e eles não acontecem? Porque a gente fica pensando, a gente tende a pensar sempre o pior. Porque eu já tinha falado aqui em alguns vídeos, tal, que você não é a sua mente, eu não sou a minha mente, eu sou a consciência por trás da mente. Por isso que a gente deve trocar e ser consciente, fazer essa troca, usar da consciência para ter uma vida melhor. Então, eu tô ali fazendo alguma coisa no automático, poxa, eu tô aqui nesse momento, vou me fazer presente aqui, vou ser consciente disso que eu estou fazendo. A partir do momento que você é consciente de algo, automaticamente esse algo ele já começa a se resolver por si só, porque você prestou atenção nele, você pensou, e agora você consegue ter a consciência e perceber coisas que você pode fazer, situações que você pode sair, respostas para o que você precisa, sendo consciente dos seus atos. Eu vou fazer um vídeo depois explicando assim mesmo sobre a consciência e tudo, mas esse foi só um adendo para você ser mais consciente. E só o fato de você estar vendo esse vídeo aqui já mostra que a sua consciência já expandiu, ela já está expandindo. E não é assim, a consciência expandiu, não vai expandir mais, não, ela continua expandindo e ela não volta atrás. Por isso que a gente tem que desapegar dos padrões de coisas que a gente aprendeu hoje, largar tudo isso, não largar, mas assim, tá com a mente aberta para novas possibilidades, para novas coisas na nossa vida. Então, alimente a sua mente, estude sobre a sua mente, estude os seus padrões, estuda por que você tem determinados comportamentos, para que isso traga uma melhora significativa para a sua vida. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, te trazido um pouquinho de clareza. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe e comenta, para que a gente possa crescer e evoluir juntos. Gratidão!